Vamos falar do capítulo 27, eu escolhi o item 9, que é a ação da prece e transmissão de pensamento. Assunto importante porque a prece, acho que é o item mais importante da nossa vida. Por incrível que pareça, as pessoas não dão ou não entendem ainda o que significa, o que é a prece e o que ela pode trazer, né? Então, muito se tem dito a respeito da prece, mas muito pouco nós conhecemos sobre ela, né? O que ela faz, o que ela pode fazer, o alcance que ela tem, o lenitivo que ela nos traz, o conforto que nos traz, né? O fortalecimento da nossa fé, tudo isso a prece pode nos ajudar, desde que a gente aprenda como pedir, como agradecer, né? Como orar. Então, muita gente fala a respeito da prece, nós falamos o tempo todo, vamos orar, mas a gente não sabe ainda direito o mecanismo da prece, né? Como é que a gente, para começar, retrata uma pessoa em oração? A gente tem a coisa mais ou menos fixada no nosso cérebro, né? Como é que a gente retrata uma pessoa em oração? Ajoelhada, mãos postas, né? Geralmente é assim. E a necessidade desse posicionamento, será? Porque isso é uma contrição, é um respeito, né? Um respeito com a divindade, claro. Isso quer dizer o quê? Que eu só posso fazer a minha oração se eu tiver em condições de ajoelhar e colocar as mãos? Pessoas como eu, por exemplo, jamais poderiam orar, porque eu tenho cirurgia nos joelhos e não posso ajoelhar. Então, como é que eu faria, né? Então, a gente já vê por aí que, apesar do sinal de contrição e de respeito à divindade, não há a mínima necessidade de se posicionar para a prece. Porque a prece não parte do físico, ela não parte do nosso corpo. Eu posso fazer a prece aonde eu estiver. Se eu estiver dentro de uma condução, se eu estiver dentro de casa, tem um pedacinho de um dos livros do André Luiz, que eu também não me recordo o nome, eles chegam na casa de uma pessoa que vai desencarnar e eles encontram uma senhora humilde, a casa era humilde, e essa senhora fazendo o almoço, preocupada, porque tinha muito pouca comida para ela fazer, tinha 2, 3 filhos para ela sustentar, o marido moribundo, mas ela tinha um halo de luz em torno dela. André Luiz estranha e pergunta para o mestre, e ele diz, ela está em estado de graça, em estado de oração. Ela está conectada ao mundo superior. Mas ela estava fazendo comida, não é? Então, a gente vê que você não precisa, você não tem necessidade de um posicionamento. Eu não preciso correr para dentro de um templo a ser ouvida. Eu preciso tirar daqui de dentro tudo aquilo que eu quero dizer para Deus. Mas é com convicção. Por isso que eu costumo dizer nas minhas palestras que a prece melhor e mais bem atendida é aquela no momento da aflição. Porque quando a gente está aflito, a gente se agarra com Deus, que é uma maravilha, né? A prece sai sentida. Porque quando a gente está numa boa, a gente agradece de uma maneira tão superficial que realmente ela sai da nossa boca, mas para aqui mesmo, né? Não vai para lugar nenhum. Então, o que seria a prece? É uma invocação diante da qual o ser humano, o homem, nós entramos pelo pensamento em comunicação com o ser a quem nos dirigimos. Porque é pensamento a pensamento. Você pode até falar, né? Enunciar a oração em voz alta, mas o que manda é daqui de dentro. O que sai da boca para fora tem muito pouco valor. Mesmo porque os espíritos ou Deus não precisam da voz, eles não precisam da prece falada, eles conseguem ler pensamento, né, gente? Nós podemos orar por nós, por outrem, pelos vivos, pelos mortos,
A oração pode ter um pedido, um agradecimento, uma glorificação, né? As preces feitas a Deus, os espíritos incumbidos de sua vontade é que a executam. Normalmente, as preces devem ser dirigidas a Deus. Às vezes, a gente dirige a prece aos nossos espíritos protetores, aos espíritos superiores. Existem vários tipos de prece. Nós temos a prece refratada, que é aquela, por exemplo, eu perdi minha mãe, não sei a situação espiritual dela. Pode ser que tenha sido uma ótima pessoa e está num plano bom. Pode ter sido uma péssima pessoa e está num plano ruim. Só que eu, encarnada, não estou sabendo de nada. Então, o que eu faço? Peço socorro para minha mãe em qualquer situação de emergência. Mas ela não ouve. A situação dela é muito pior do que a minha, espiritualmente falando. Ela não consegue ouvir. Eu vou ficar sem ajuda nenhuma por causa disso? Eu não estou nem sabendo onde é que a minha mãe está. Então os espíritos superiores se incumbem dessa prece refratada. De qualquer maneira, ela é ouvida. Ela é dirigida aos espíritos que estão ali incumbidos de recolher as preces e, se houver possibilidade, eles vão atender o pedido em nome desta mãe. Então eu vou sempre pedir para minha mãe, a minha prece sempre vai ser refratada até o dia que eu desencarnar e descobrir que não era ela que me ajudava. Claro que com o tempo, com o conhecimento, ela vai adquirindo, não é? Desculpa. Quando ela se sentir pronta para auxílio, a prece deixa de ser refratada para ser dirigida a ela, né? Sempre com os espíritos protetores incumbidos de distribuir as preces que vão da terra. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, os intercessores é que ouvem e elevam essa prece e levam para os espíritos interessados e os espíritos que conseguem fazer com que essa prece seja atendida. Será que toda prece que a gente faz é atendida? Será que é só rezar e a coisa acontece? Não é bem assim, né? Primeiro, não é qualquer pedido, gente. Tem gente que faz oração pedindo para ganhar na loteria. Só que a vida espiritual é muito diferente. Os espíritos superiores não vêm a esse planeta há milhares de anos. Eles não se interessam por loteria, nem sabem o que é isso. Tudo isso é no nosso âmbito físico. É dentro desse nosso plano evolutivo. Então não interessa para os espíritos superiores o que seja a loteria, eu ganhar um monte de dinheiro, para quê? Para comprar um carro, para comprar uma casa? Quem disse que o espírito que está milhares de anos-luz, né? Longe de todo esse materialismo, se interessa por isso? Claro que não. Então não adianta eu pedir bens materiais. Eu estou aqui para me melhorar. Eu preciso de ajuda para minha melhoria. Então, se eu pedir algo em torno disso, desse assunto, da minha melhoria ou da melhoria dos meus entes queridos, uma doença, alguma coisa parecida, certeiramente eu vou ser atendida. Muitas das vezes, a pessoa diz, meu Deus, eu orei com tanto fervor e não fui atendida. Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece nunca da criatura. Nós somos criaturas dele, fomos criados por ele. Ele não se esquece nunca. Só que nós somos ainda muito tacanhos. Os nossos pedidos são pedidos muitas das vezes relativos à matéria. Então nem sempre nós somos atendidos, porque o que eu acho hoje que é necessário a mim, que é o meu melhor, não é aquilo que realmente é o meu melhor. E Deus sabe disso. Lá para frente, eu vou descobrir, meu Deus do céu, que bom que não deu certo. Mas lá para frente,
né? Então Deus sabe o que é melhor para a gente. Então nós oramos, temos que orar. É a única maneira de nós nos conectarmos com o mundo superior. Quando vocês podem perceber, a pessoa que não tem muito hábito de orar, principalmente à noite, às vezes ela acorda com cada pesadelo horroroso, uns medos que a gente passa, né? Então, o que é isso? É o despreparo e é o desamparo. A gente precisa, antes de dormir, pedir a proteção, pedir o amparo. Porque quem é espírita sabe disso. Você se desdobra à noite, o seu corpo fica lá bonitinho dormindo, mas você vai trabalhar, vai visitar, vai procurar. E muitas das vezes você encontra aquele inimigo ferrenho que te achou de repente. Aí é onde vem o pavor, é onde vem o horror. De repente você pula no corpo, porque por enquanto a gente tem o corpo físico, então você ainda consegue se esconder dentro dele. Muitas vezes você acorda ressabiado, morrendo de canseira, respirando forte. Você está pensando que estou respirando forte, que eu estou com medo? Não, você estava correndo e veio de sopetão para o corpo, que é o seu abrigo. Aí você para para pensar, ai meu Deus, e a hora que eu deixar o corpo, como é que vai ser? Esse povo todo me esperando, né? Para isso, a gente tem que ter objetivos na vida, objetivos de melhoria. Nós erramos até hoje, eu errei muito. Infelizmente, a minha condição evolutiva me faz errar muito. A matéria ainda é muito chamativa. Eu gosto muito de conforto, eu gosto muito de comprar, eu gosto muito de tudo isso. Mas eu tenho que tentar me controlar. Eu tenho que parar de olhar tanto o físico e olhar mais o material. Porque eu sei, a única coisa que eu sei, a minha vida vai chegar a termo. Pode ser aos 70, 80, 90, mas vai chegar. Vai ter uma hora que sou eu comigo. Não tem onde eu me esconder. Então eu preciso começar a trabalhar. Se eu não trabalhei até agora esse meu eu, se eu tenho tantos erros a purgar, vamos começar agora. Eu não estou querendo sair desse mundo, com esse mundaréu de gente atrás de mim. Aonde que eu vou ter sossego depois disso, né? A prece pode ser ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. Por isso que a gente faz a oração aqui, lá na China, escuta na hora. O fluido cósmico universal, elemento no qual todos nós estamos mergulhados, é o plasma divino, o hálito do Criador. Se alguém conseguir imaginar, é o seguinte: todos nós estamos mergulhados, como se a Terra fosse um grande mar, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. É esse plasma, é essa, vamos dizer, essa água gosmenta da qual nós estamos mergulhados, né? Todos nós. É o plasma divino, né? Nesse elemento vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres como nós. Tudo está contido no fluido cósmico universal. É o Criador da vida. É a partir dele que se criam que Deus cria os mundos e cria a vida. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Mas com a diferença de que o som só se manifesta nesse raio limitado, né? Mas o pensamento não. O pensamento vai longe, vai para onde quiser. Ele ganha o mundo, né? Ele atinge o infinito. Por isso a oração. Eu posso estar aqui no meu mundinho pequeno, mas ela atinge, quando eu faço a minha oração com devoção, ela atinge píncaros, né? Disso resulta que o nosso pensamento, movido por uma força de impulsão, que é a nossa vontade, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. É por isso que no Espiritismo a gente preza tanto por ensinar as pessoas. Não adianta ficar decorando orações, 1000 orações, uma mais comprida que a outra. Enquanto eu estou ali orando, eu estou pensando, meu Deus, vai queimar meu feijão. Hoje não vai ter jeito, vai queimar porque a oração está cumprida e eu não consigo terminar antes.
Esse tipo de oração não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A oração sai de dentro. Não adianta eu tentar enganar a quem quer que seja. Eu estou contrita, mas ela não passa da minha boca. Eu não preciso falar. Eu tenho que pôr para fora, conversar com Deus. A oração é uma conversa. Ela não precisa ter rima. Ela não precisa ser decorada. Você pode conversar com Deus. Expõe a sua alma, expõe o seu medo, expõe o seu desejo, mas tudo saindo daqui de dentro. Assim sim você consegue ser ouvido. Agora, a ladainha a gente deixa de fora, porque ela não tem valor nenhum. Então o que acontece? A pessoa reza, nada acontece para ela, nem ela se melhora, nem vem nenhuma novidade. Aí devagarinho ela vai se afastando, vai ficando cada vez mais descrente, porque nós estamos naquele estágio que a gente culpa os outros por tudo. Então, eu nunca vou fazer esse exame de consciência. Meu Deus, Deus não me ouviu porque eu não soube pedir. Eu vou dizer, Deus não me ouve porque Ele não gosta de mim. É muito comum isso. O nosso egoísmo faz com que a gente olhe a gente como coitado. Nunca eu faço nada, todo mundo faz contra mim. Isso é muito natural no nosso egoísmo, né? No nosso orgulho, na nossa condição espiritual. A energia dessa corrente fluídica que vai de pensamento a pensamento, ela guarda a proporção do pensamento e da vontade. É a proporção. Se eu oro com muito empenho, a oração vai, que é uma maravilha. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Não preciso ajoelhar, não preciso estar num templo, dentro do meu quarto, na rua, no carro, seja onde for. O que eu preciso é a contrição, é tirar de dentro de mim o sentimento verdadeiro que vai levar a minha oração para o mais alto. É assim que se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Muita gente, né, pensa no parente. Hoje em dia é muito comum, as pessoas vão muito para o Japão, para Portugal, né? Quantas vezes você pensa no parente que está tão distante, às vezes ele liga para você e fala, olha, me deu saudade de você. São os pensamentos que se cruzam, né? E a pessoa não sabe expressar o que de repente ela sentiu saudade, pegou o telefone e ligou, né? Não há prece sem resposta. A oração não é apenas uma súplica, é a comunhão entre Criador e criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. E existe algum influxo magnético maior do que esse que nos liga à divindade? Existe. Cada prece se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com nossos apelos à maneira de estações receptoras. Então é como o rádio, a gente fala aqui, as ondas levam, né? Você liga o rádio, você pode ver que lá, o rádio às vezes é lá de Maringá, você está ouvindo aqui. As ondas transmitem. E o nosso pensamento nada mais é do que onda. A oração é o influxo das ondas, né? Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Então não é só durante o pensamento, a oração. Quando eu estou com o pensamento elevado, meu teor vibratório está alto, eu estou conectada com criaturas superiores que desejam o meu bem, que me inspiram coisas boas. É o que acontece ao contrário, quando eu briguei na rua, briguei no trânsito, briguei com o marido, o meu teor vibratório está aqui embaixo. Eu vou me conectar com aqueles espíritos cujo teor vibratório é idêntico ao meu, estão lá embaixo. O que eu vou conseguir dessa conexão? Raiva, ciúme, inveja, ódio.
Porque eu estou conectada com pessoas inferiores. Por isso é tão importante a elevação do pensamento. Por isso é tão importante você, durante o dia, no dia a dia, nas suas rusgas cotidianas, deixar de lado e tentar elevar o pensamento imediatamente após uma briga, após alguma coisa que aconteça de ruim, porque quando a gente está conectado com o mais alto, poucas coisas ruins acontecem. Ao contrário que quando nossa sintonia está baixa, tudo de ruim chega para a gente. Inclusive dor de cabeça, dor de estômago, né? Então nós adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades, voltar ao caminho reto, se é que nos afastamos dele. Por esse meio também pode-se desviar de si os males que atrairia pelas próprias faltas. Então quando eu estou com o meu nível vibratório muito baixo, eu atraio tanta coisa ruim que eu fico perdida. Aí eu dou 2 passos e 1 para trás, eu não consigo evoluir, eu não consigo nada de bom, porque o meu humor fica péssimo, eu fico uma pessoa negativa, achando que nada de bom acontece comigo nunca. Então eu não caminho, eu não sou mais um ser humano em evolução, eu sou uma pessoa que só pensa mal, que acha que foi esquecida por Deus. Se a gente está nesse ponto, vamos chacoalhar a juba, elevar o pensamento, agradecer a Deus pelo dom da vida, antes de tudo, porque se não tivéssemos vida, não estaríamos aqui tentando essa trajetória rumo à angelitude, que é a nossa caminhada final, né? Muito obrigada.